Olá, aqui é Chico Vieira, professor de cálculo. Estamos aí trabalhando nessa parte de cálculo 1, integrais. Vamos agora ver uma parte crucial desse curso de cálculo, desse cálculo de integrais, que é integrais por partes. Essa parte de integrais por partes resolve muitas questões que só é resolvida com ela. É uma ferramenta básica, uma ferramenta importante. E com certeza tem algumas peculiaridades que você precisa aí fazer várias para poder aprender. A gente tem nada mais nada menos que 16 exemplos aí para responder para vocês, para que vocês vão pegando a manha, pegando aí a vontade. Um grande desafio, na verdade, que a gente tem nesses cursos de engenharia é a questão da motivação. Muitas vezes a gente fica um pouco desmotivado, seja com os professores, seja com os amigos, seja com a estrutura, seja com o próprio conteúdo, né? As coisas são muito duras, então você vai deixando de gostar o que você em algum momento decidiu que gostava. Então eu acho que essa parte de integrais por partes tem a ver com essa curtição de gostar dessa parte de matemática, de gostar dessa parte de exatas. Acho que você tem que levantar a bandeira e dizer, meu irmão, eu gosto mesmo de matemática, eu estou aqui porque eu quero, podia estar em outro local, mas escolhi esse. Então essa parte de integrais por partes vai exigir de você atenção, dedicação, ok? Vamos então ao exercício. Então o exercício de integrais por partes, é o exercício 7. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 exemplos para ficar muito sabido. E com certeza acertar um itemzinho da sua prova, para que você possa aí passar degrau a degrau e conseguir a sua graduação. Então a nossa primeira questão, a letra A, é a integral de x é elevado a x. Mas antes disso, a gente precisa só lembrar aqui a regra de derivada de produto de funções. Então se eu tenho duas funções, u e v, e eu derivo, eu tenho que fazer a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E aí se a gente vai integrar isso aqui, então na prática a integral da derivada é a própria função. Então aqui fica u vezes v. E aqui a gente vai chamar isso aqui de v du, onde é a derivada de u, eu vou chamar de du. E aqui a gente vai chamar de u dv. Então, se a gente mandar esse termo aqui para o outro lado, a gente vai ficar da seguinte forma. A integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. E é essa expressão que a gente vai estar usando o tempo todo, tá? A integral de u dv é uv menos v du. Então fique aí bastante atento a essa expressão aqui. Então vamos começar a resolver essa nossa letra A. A nossa letra A, ela é calculada da seguinte forma. A equação que nós tínhamos aqui para poder responder essa nossa letra A, ela é o seguinte. Ela é a integral de x elevado a x multiplicado por dx. Então, a gente na prática vai chamar esse cara aqui de u e esse cara aqui de dv. Então, ó, eu tenho que fazer uv menos v du. Então, o nosso u é a repetição, é o próprio x. O nosso v é integrar elevado a x. Integral de elevado a x é o próprio elevado a x. Então a gente repete o que a gente acabou de fazer, porque é o v, e o du é derivar o u, que é derivar x, que é 1. Então, na prática, está já terminando. X é elevado a x, integral de e elevado a x. Mas a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então aqui a gente pode colocar o e elevado a x em evidência, vai ficar x menos 1 mais a nossa constante. Então resolvida a nossa primeira integral por partes. Então é fundamental que você memorize isso aqui, ó. Isso aqui vai ser usado em todas as questões. A integral de u dv é o v menos v du. A integral de u dv é o v menos v du. Caso contrário, você deduz, mas é importante que você memorize, tá? A integral de u dv
é igual a UV menos VDU, ok? Então vamos para a letra B. Eu vou escrever aqui a forma. A integral, ó, olhando, de UdV é igual a UV menos VDU, ok? Então, a nossa letra B é o seguinte, a letra B é para você responder a integral de x seno de x dx. Então, ó, minha sugestão é que a gente chame isso aqui de U e chame isso aqui de dV. Como eu tenho que fazer U vezes V, o nosso U é repetir o x. O nosso V é integrar o seno. A integral do seno é menos o cosseno de x. Então, agora vai ter de novo V, que é menos o cosseno de x, multiplicado por du. O que é du? É derivar x é 1. Então, na prática, a gente tem aqui, ó, esse sinal fica menos x cosseno de x mais a integral do cosseno de x dx. E a integral do cosseno de x, a função que eu derivo para dar o cosseno é o seno. Então, ó, menos x multiplicado por cosseno de x mais seno de x, mais a nossa velha e amiga constante. Resolvido mais uma vez, ok? Foi a letra B. Sempre a gente vai começar colocando essa expressão. A integral de UdV, UV menos VDU. Então, antes de ir para a letra C, a integral de UdV é igual a UV menos VDU, ok? A nossa letra C é a seguinte. A nossa letra C é a integral de x2 elevado a x dx. Então, ó, vou chamar esse rapazinho de U, porque eu vou derivando ele vai diminuindo, então vai ficando mais simples. E vou chamar esse rapazinho do nosso dV. Então, eu repito o U, então na prática é repetir o x2, e integro e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Repito o V, que é o e elevado a x, e o du é a derivada de x2, que é 2x. E aí é um pouco de paciência. Não se acaba logo, tá? Então, x2 é elevado a x, o 2 vem para fora, ficou um integral que a gente já fez e vai fazer de novo. Então, a nova integral que nós temos, que vamos fazer por partes, é isso aqui, ó. A integral de e elevado a x, x dx. Então, ó, a gente vai chamar esse cidadão de U e esse cidadão de dV. Então vai ficar UV. U é o próprio x. V é a integral de e elevado a x, que é o próprio elevado a x. E aí, VDU. O V, ele é a integral de e elevado a x, e o nosso du, que a gente vai colocar, é a derivada de x, que é o número 1. Então, na prática, a gente está obtendo que essa integral que a gente precisou fazer aqui do ladinho é essa expressão. Então, na prática, vai ficar x2 é elevado a x, menos 2 que multiplica isso tudo. X é elevado a x, menos e elevado a x. Então, vou fazer com calma para depois a gente colocar em evidência. Esse termo vai multiplicar. Primeiro, já tem x2 elevado a x. Quando multiplica, vai ficar menos 2x é elevado a x. E quando multiplica aqui com esse outro, vai ficar mais 2 é elevado a x. Com certeza a gente pode colocar e elevado a x em evidência, e aí vai ficar x2 menos 2x mais 2, mais a nossa constante. Então a gente precisou fazer dessa vez integral por partes 2 vezes. Então fique atento, tá? Mas sem dúvida nenhuma, o grande começo dessas questões é você memorizar essa expressão, memorizar ou deduzir. Então fique ligado. A integral de U dV, UV menos VDU. Então, letra D, a gente vai começar justamente colocando essa expressão. A integral de U dV é UV menos a integral de V du. Então, vamos aqui à nossa letra D. A nossa letra D está escrito o seguinte: calcule a integral de x ln de x dx, ok? Então, ó, a gente vai chamar isso aqui de U e a gente vai chamar isso aqui de dV.
Na verdade, se eu fizer isso, eu tenho que saber qual é a integral do ln. Então eu acho mais fácil a gente, na verdade, derivar o ln do que integrar. Então se eu quero derivar o ln, a gente chama ele de u. E é esse daqui que passa a ser o nosso dv. Então veja bem, eu vou repetir o u, que é o ln de x. E eu vou integrar o v. Integrar o v é integrar x. A integral de x é x2 sobre 2. Repito aqui o nosso v, que é o x2 sobre 2, e multiplico pelo du. O que é o du? É derivar o ln de x. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Então aqui é só ter um pouquinho de paciência, a gente já está chegando. Essa é uma questão que era difícil de começar, mas a gente já começou. Então, ó, a integral que a gente tem simplificando é a integral de x. Ora, a integral de x, eu sei que é x2 sobre 2. Então está ficando aqui, ó, x2 sobre 2 ln de x. Esse 2 com esse 2 vai ficar 1/4 e aqui tem x2. Com certeza a gente pode colocar x2 sobre 2 em evidência. Vai ficar ln de x e vai ficar 1/2, ok? Mais a nossa constante. Então fique atento. Mais uma vez, a gente precisou escrever a fórmula de integrais por partes, está aqui ela, a integral de u dv, o v menos v du, ok? E dessa vez, a gente sacou que na escolha era importante você escolher alguém que você soubesse derivar e integrar. Eu sabia derivar e integrar o x, então eu tinha liberdade de colocar x como sendo tanto u quanto dv. Mas derivar o ln a gente sabia, mas integrar o ln já era mais complicado. Então a gente preferiu derivar o ln. Quando a gente prefere uma função, derivar a função, a gente chama ela de u. Então vamos aqui para mais uma letrinha. Então a nossa próxima letra é a nossa letra E, mas pela nossa tradição aqui, ó, a integral de u dv é igual a uv menos v du. E a nossa letra E, aqui na história, é apenas a integral de ln de x. E aí você pode perguntar, se isso é integrais por partes, desde que você imagine que é 1 vezes ln de x. Então, são duas funções que a gente está chamando. O número 1, com a função constante, e o ln de x. Então, esse daqui a gente vai derivar. Se a gente vai derivar, então a gente vai chamar ele de u. E esse daqui a gente vai integrar. Se a gente vai integrar, ele é o nosso dv. Então, na prática, ó, eu repito o que é o u, que no caso é o ln de x, e multiplico pela integral de 1, que é o próprio x, menos, repito, o nosso v nesse caso foi a integral de 1, que é x, e a gente coloca aqui o du, que é a derivada do ln de x, a derivada do ln de x, 1 sobre x. Então o que a gente está obtendo, ó, x que multiplica ln de x, trocando de lugar, menos essa integral. Quando a gente cancela a integral de 1, é só o x. Coloca o x em evidência, ó, e fica ln de x menos 1, mais a nossa constante. Então uma equação bem tranquila, mais uma vez, desde que você memorize essa expressão, ok? Então dando sequência, vamos aqui para a nossa letra F. Mas antes da letra F, a integral de u dv é uv menos v du, ok? A letra F para a gente é a integral de x2 multiplicado por ln de x. Então veja bem, como eu não gostaria de integrar isso, eu quero derivar isso. Quem eu quero derivar é o sujeito que a gente vai chamar de u. Esse sujeito eu posso tanto derivar quanto integrar, mas como eu escolhi esse u, esse aqui é o nosso dv. Como eu tenho que fazer uv, repito o u, que no nosso caso é o ln de x, integro v, integrar x2 é x3 sobre 3, e aí continua a fórmula, esse v é justamente o nosso x3 sobre 3, e agora a gente coloca o du. O du é 1 sobre x, dx. Então, organizando aqui, a gente tem x3 sobre 3, ln de x, mudando a ordem,
ficou 1/3 que vai cair fora, isso corta com isso, vai ficar integral de x2. Integral de x2 é muito tranquilo, integral de x2 é x3 sobre 3. Então na prática a gente tem aqui, sem economizar tempo, x3 sobre 3 ln de x, esse 3 com esse 3 virou 1/9 de x3. Posso colocar tanto x3 quanto 1/3 em evidência. Então se a gente fizer isso, vai ficar ln de x menos 1/3, mais a nossa constante. Então resolvido o nosso probleminha, ok? Então fique atento à equação de integrais por partes. O dv, o v menos vdu. O dv, o v menos vdu. Espero que você já esteja achando fácil, mas não pense que é porque fez essas 5 que faz qualquer uma não. Existem questões que podem pegar você, então a gente vai trabalhar mais. Próxima questão que a gente vai fazer aqui é a questão letra G, na verdade letra F. A letra F, deixa eu olhar aqui, a gente tinha feito ó, a letra F, vamos para a letra G então. A letra G, ela é a integral de x secante ao quadrado de x dx. É importante que você lembre quem é a integral da secante. A integral da secante você sabe. Se você sabe integrar essa bichinha, eu sugiro que você chame ela de dv e essa aqui chame de u. Vamos ver se vai dar certo. Eu sei que vai ser uv menos vdu. Então, continuando. O nosso u é o x. A integral da secante é apenas a tangente. Menos, vai ficar aqui, mais uma vez, a tangente. E o du é simplesmente 1. Então, a gente agora termina. Terminar isso exige que você lembre do que a gente já estudou. O que é a tangente? A tangente ele é o seno dividido pelo cosseno. E aqui tem uma pequena mudança de variável. A mudança de variável que a gente trabalhou é chamar u de cosseno de x. Então, o nosso du ele é menos seno de x dx. E aí, é só ficar atento. Essa integral ela vai ser reescrita da seguinte forma. Ela vai ficar menos o nosso du dividido por u. Isso na prática é menos ln de u. Isso na prática é menos ln do cosseno de x. Esse menos com esse menos vai fazer com que fique mais ln do cosseno de x. Claro que o ln só aceita valores aqui positivos. Então, chegamos e simplesmente soma com a nossa constante. Então, resolvido essa expressão. Então, teria que estar atento a essa história da secante ao quadrado, tá? Que secante ao quadrado, quando você integra, dá a tangente de x. Então, essas derivadas têm que estar na ponta da língua. Então, fizemos a letra G, vamos agora à letra H. Então, a letra H, ó, a integral de x ln de x ao quadrado dx. Bem, a gente sabe na boa derivar isso. Integrar já é mais complicado. Se a gente já sabe derivar, então a gente vai chamar esse de u e esse será o nosso dv. Eu estou ligado que é uv menos vdu. Então fique atento. O nosso u é a repetição. Então é o ln de x elevado ao quadrado. O nosso v é integrar x. Integrar x é x2 sobre 2. Aí a gente repete o v, que no caso é x2 sobre 2, e a gente vai derivar esse pacote. Derivar esse pacote, desce o 2, ln de x, vezes a derivada do ln de x pela regra da cadeia. E aí a gente faz simplificações. Isso cortou com isso, e um x desse cortou com um x daquele. Então, na prática, se a gente organizar aqui para ficar um pouco mais apresentável visualmente, a gente está chegando a uma outra integrais por partes que a gente já resolveu. X ln de x dx. Então, a gente precisa agora resolver isso. Resolver isso, tenho certeza que você já não acha nada misterioso. Porque ó, a gente vai querer derivar esse cidadão. Se eu vou querer derivar esse cidadão, eu vou chamar ele de u.
e a gente pode integrar esse, é o nosso dv. Então vai ficar o v menos v du. O nosso u permanece ln de x, o nosso v é integrar x, que é x2 sobre 2, de novo vai ficar x2 sobre 2, e du é a derivada do ln, que é 1 sobre x. Então, a gente organizando isso aqui, está ficando x2 sobre 2 ln de x menos 1 meio da integral de x, que é x2 sobre 2. Então, a gente poderia colocar o x2 sobre 2 em evidência. Posso fazer isso agora. Se a gente colocar o x2 sobre 2 em evidência, já existe aqui ó, o ln de x ao quadrado. Esse sinal negativo, quando entrar aqui, vai ficar menos ln de x, já que aqui tem x2 sobre 2 que a gente colocou em evidência. E como aqui também tem x2 sobre 2, e esse sinal negativo vai entrar aqui, ó, vai ficar mais 1 meio. Então, é uma questão muito bonita, com certeza. Duas integrais por partes associadas. Essa foi a nossa letra H. Então, vamos dar sequência. Estamos ficando sabido. Tem vários problemas aqui para a gente desenrolar. Então, vamos agora para a letra I. Essa letra I é a integral do ln de x elevado ao quadrado dx. Veja bem, minha sugestão é a gente, na prática, afirmar que isso é o número 1 multiplicado por ln de x ao quadrado dx. Isso aqui a gente sabe derivar, saber derivar é chamar ele de u, e esse a gente sabe tanto derivar e integrar, mas ele vai ser o nosso dv. A gente vai fazer que isso é uv menos v du. Então, ó, o nosso u é o ln de x ao quadrado, é uma repetição, a integral do dv aqui, ó, integral de 1 é x, repete o x, e derivar esse cidadão é 2 ln de x vezes, pela regra da cadeia, 1 sobre x. Então, a gente vai cancelar isso aqui, e a gente está encontrando o seguinte, ó, ln de x ao quadrado vezes x menos 2 integral de ln de x. A gente já fez isso aqui e tem que fazer mais uma vez. São repetições. Repetições fazem você ficar craque. Então isso aqui ó, vai ser a integral de 1 ln de x dx. Então ó, esse sujeito que a gente sabe derivar é o sujeito que a gente vai chamar de u. E esse é o nosso dv. Então ó, uv menos v du. Então o nosso u continua ln de x, o nosso v é a integral de 1 que é x, repete aqui o v que é o próprio x, e o du é 1 sobre x. Então na boa a gente está encontrando aqui ó, x ln de x trocando a ordem, quando cancelar vai ficar a integral de 1 que é simplesmente x. Então isso aqui ó, é o resultado dessa integral. Então veja como é que vai ficar. Está ficando aqui ó, o nosso ln de x ao quadrado multiplicado por x, menos 2 que multiplica esse pacote. X ln de x menos x. Vamos melhorar? A gente pode, na prática, colocar x em evidência. É a única coisa que a gente pode fazer. Se colocar x em evidência, vai ficar ln de x ao quadrado. Colocar x em evidência, vai ficar menos 2 ln de x. E esse menos 2, quando multiplicar aquilo ali, vai ficar mais 2x. Então, mais 2, mais a nossa constante. Então, uma questão, de novo, que tinha duas integrais por partes para ser resolvida. Essa foi a nossa letra I.